Nós vamos começar com o Fábio Torres fazendo uma pergunta bastante séria aqui para a garotada. Vamos ver. Como é que você divide o seu tempo, a sua energia entre desenvolver o seu trabalho pessoal, desenvolver a sua personalidade musical e viver de música e trabalhar e ganhar seu dinheiro com a música? Como é a sua experiência? É uma pergunta que eu acho que a gente pode fazer para vocês 5, porque todos trabalham em várias formações, né? Trios de choro, né? Quintetos de choro e tudo isso. Brasília tem uma cena muito forte instrumental. Então, contem rapidamente aqui como é que vocês se viram. Bom, o Fábio Torres, maravilhoso com essa pergunta. É a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, a gente está sempre se virando nos 30, porque, como eu falei, né, um pouquinho antes da última música, a gente tem tido alguns desafios na cultura. Então, não vou dizer que já foi fácil viver de música, acredito que não. É arte, né? Então, a gente está sempre fazendo também porque a gente ama, mas, claro, a gente quer viver disso, a gente quer viver bem disso, claro. A gente quer estar sempre crescendo na carreira. E essa questão de gerenciamento de tempo, para mim, assim, pessoalmente, vai muito além disso. Passa muito forte pelo bem-estar emocional, equilíbrio. Então, eu estou sempre cultivando na minha vida práticas como meditação, yoga, tentando me equilibrar para conseguir realmente priorizar o que deve ser priorizado, né? E trabalhar nos projetos para que eles cresçam e conseguir, enfim, conciliar tudo, né? Conciliar a vida pessoal, porque é muito importante. A gente não apesar que a música é minha vida, né? Eu diria isso, mas a gente não vive só da música, então tem tudo isso para pensar. Mas é isso, vou responder rapidinho para passar a bola aqui. Vai lá, gente. Olá, gente. Alô, alô. Olá, gente, boa noite. Pergunta interessantíssima do Fábio Torres. E eu sempre dei muito valor para a minha vida pessoal, assim. Então, eu também medito, faço yoga, eu dou importância para essa parte da espiritualidade, e também gosto muito de sair em contato com a natureza, etc. E, ultimamente, também eu tenho tido vários projetos, e às vezes não dá, né? Tipo, para você ter muito tempo para outras coisas, e você, como músico, você tem que atuar como produtor, entender de redes, enfim, toda uma gama de trabalhos que a gente tem, né? E a gente vai tentando fazer o possível, assim. E muitas vezes o momento que eu mais relaxo é tocando, assim. Às vezes está aquele estresse, tem que tirar isso, tem que fazer aquilo, tirar essas músicas, ensaio e tal. Aí você chega na hora do show e sai com a galera depois, comemora, e fica, enfim, é um momento que eu tenho relaxado, assim, muitas vezes. Muito bom. Tanise já esteve aqui em outra formação, né? Isso, num quinteto de choro, Fernando César Regional. Bom, eu tenho que aprender com os meus 2 amigos sobre... Aliás, boa noite, né, gente? Eu tenho que aprender com os meus amigos sobre essa questão de, né, cultivar outros lados, porque eu sou muito workaholic. Eu fico realmente vivendo muito isso, e realmente tem um momento assim que você chega num limite mesmo. E quando você trabalha com música, você fica buscando cada vez mais, exatamente como você falou, né? São várias áreas para dominar, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. Essa pergunta é bem, né, no momento certo mesmo. A gente só faz isso porque a gente já chegou no limite também. Exatamente. Muito bem. Boa noite, gente. Tudo bem? Não tem muito, eu acho que falar mais que isso, né? Eu acho que tem, assim, só uma coisa que eu fui pensando agora, né? Tem uma dificuldade grande de entender, eu acho, como que organizar tudo, entendeu? Porque a gente tem que pensar tudo sozinho, na verdade, né? Não tem ninguém que falou, aqui está a formulazinha para sua semana aí, para você resolver tudo. Então, é meio que essa onda do freelancer, assim, né? Você tem que pensar em tudo e pensar na sua vida financeira, a organização com tudo isso. E, além disso, acho que tem um trabalho que eu acho muito árduo, na verdade, que tem a ver também com a nossa questão do cuidado com o emocional, que essa busca, né, que ela é mais subjetiva, de um refinamento artístico mesmo, das escolhas estéticas que você tem, do som que você curte ouvir, né, da sua composição. Andei falando essa semana com um amigo. Eu acho que todo músico deveria compor, sabe? Outro dia eu vi um cara falando, mas você compõe. Devia ser requisito primeiro, assim, todo mundo tem que criar, né? Ainda mais quem trabalha com música instrumental, que a gente está compondo o tempo todo, né? Então, acho que é isso. Então, eu vejo essa dificuldade grande de saber conciliar tudo isso e equilibrar com essa coisa do artístico.
Boa noite, boa noite. Essa pergunta é meio até complexa para mim, porque eu sou formado, na verdade, em estatística, não, eu trabalho na área também. E é uma tarefa árdua mesmo conciliar tudo, assim, tocar todos os projetos que eu tenho lá em Brasília também. E eu acho que é a questão que o Tomás falou de organizar o tempo, né? Assim, se tiver 1 hora para fazer, que seja 1 hora mais bem estudada, já planejada, né? E tiver meia hora para ouvir alguma música ali no intervalo, vai ouvir, já analisa, chega em casa, já está mais que meio caminho andado. Então, eu acho que é a questão da disciplina, né? Para tudo. Bom, um pouco vocês já responderam o que a Silvia Góes vai perguntar, mas vamos colocar a participação dela aqui na tela, por favor, para todo mundo ver. Outra grande pianista brasileira. Yara, a disciplina que você mantém com a yoga e com a meditação, você estende para a música, para o instrumento especificamente? Ela vai mais fundo no assunto aí, né? Acho que dá para complementar bem, que na verdade eu só falei assim que é algo que faz parte da minha vida, que eu estou sempre desejando cultivar mais e melhor, porque disciplina também não é algo que sempre está presente. Agora, por exemplo, estamos viajando, a gente está fora da nossa rotina, né? Então não dá para manter aquela coisa, assim, aula de yoga, não fiz hoje de manhã. Então, tem algumas coisas assim que a gente acaba pulando por compromissos, né, musicais mesmo. Eu dou aula também, não falei isso também, né, mas é algo para conciliar ali no meio também. Adoro dar aula também. Não tantas aulas, né, para conseguir equilibrar tudo. E, enfim, o lugar da yoga, da meditação na minha música é um lugar muito importante, porque, na verdade, assim, não é o que eu faço só para conciliar, para não me estressar e para manter o equilíbrio. É algo que entra na música, assim como eu falei um pouquinho, né, de alguma música lá que é um pouco sobre ansiedade, a outra é um pouco sobre um momento introspectivo. E a gente se colocar nisso e estar sempre em contato com o nosso eu interno é muito importante para essa criação, pelo menos para mim é. Porque você entra em contato com aquele lugar real da criação, né? Que não é pegar um monte de fórmulas que eu aprendi no meu mestrado e jogar lá e combinar. Não é isso, né? Existe algo além. E esse algo além, ele vem de dentro, ele vem de um processo mais intuitivo. E você está conectado com o seu ser, com a sua essência, é isso, é trazer esse processo para a vida, né? E jogar as músicas aí no mundo com mais autenticidade, com mais verdade, que é isso que a gente tenta fazer. Lindeci e Antônio, aqui da plateia, os dois fazem perguntas diferentes, mas meio no mesmo caminho. Queria que cada um de vocês falasse se teve incentivo em casa da família para tocar, para ser músico, com que instrumento vocês começaram e um pouco sobre o instrumento de cada um, enfim. Podemos começar? Tá. Minha família está aqui. Não, eu tive incentivo sempre. Nunca foi algo assim que me foi embarreirada em casa, digamos assim, falar, mas você vai viver disso. É claro, né? Eu imagino que tem uma preocupação da família quando você decide fazer isso, mas não é muito uma decisão. A música escolhe a gente, acho que todo mundo concorda um pouco com isso, em algum sentido. A gente, se largar isso, não vai dar certo. Então, tive esse incentivo, comecei no piano, já fui musicalizada no piano mesmo, brinquei com alguns outros instrumentos e arranho alguma coisinha ou outra, mas profissionalmente foi o piano que eu desenvolvi mesmo. Olá, Lu. Eu só toco bateria, flerto bastante com o piano. E qual foi a pergunta mesmo? Exatamente. Então, a minha mãe no início ela sempre falava para eu ter um plano B, e isso me deixava muito nervoso, assim, com 12 a 14 anos de idade. E aí depois de um tempo ela super abraçou a ideia e hoje ela super apoia, assim. Meu pai, ele sempre falava para eu fazer o que eu gostasse, e aí depois ele mudou de discurso. Mas hoje eu acredito que ele apoia também, enfim, eu já não tenho mais nenhum problema com isso. E acho que é isso. Bom, eu comecei na flauta mesmo e sempre tive muito apoio da minha família, bastante mesmo. Eu não tive, não. Não, em casa foi difícil, assim. Eu acho que meu pai é trompetista, né? E ele me incentivava muito quando criança. Eu estava sempre nos ensaios com ele e tal. Ele era músico amador. Eu sou do interior de Minas, assim, cidade pequena. Então, assim, não é que ele trabalhava com música, mas ele tocava em muitas coisas.
Então, eu acompanhava ele direto, e meu primeiro contato era esse. Assim, ele é um cara muito, muito rico, assim, do ponto de vista de cultura mesmo, e dos sons que ele ouvia, né, da música que ele ouvia. Eu acho que isso me enriqueceu muito, inicialmente. E aí chegou um ponto que ele me incentivou no começo, depois não me incentivou mais, a hora que ele viu que eu estava levando muito a sério. Aí ele falou, não, acho que não era isso, não. A minha mãe já conseguiu ali dar um suporte maior, então acho que talvez isso foi primordial, assim, foi essencial para eu escapar daquela existência ali, né, naquele lugar pequeno, sem muitas... Isso aqui é muito louco, né, na verdade, São Paulo, com tanta cultura, tanta coisa acontecendo, as pessoas veem isso desde criança, entendeu? E é muito importante que a gente espalhe isso, né, para todos os lugares, que tenha mais centro de cultura, mais tudo. Tem a ver com o que você estava falando. E eu comecei, então, ouvindo meu pai, né, gostava de acompanhar as partituras assim e tal, e depois eu comecei tocando sax mesmo. O primeiro instrumento foi o sax. Sobre incentivo, eu acho que o mais importante foi que meus pais nunca bloquearam nada, assim. Quando eu comecei a tocar, na verdade, foi o pessoal da banda da escola e tal, precisava de baixista, e eu que quis começar a tocar alguma coisa para se enturmar e tudo mais, aquela coisa. Eu comecei no baixo e desde então, assim, sempre tive apoio, assim, até para comprar instrumentos e tudo. E eu acho que eles nunca... A questão de eu fazer um outro curso, assim, foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão minha, ninguém forçou nada. Então, eu acho que foi isso. E até hoje, tudo tranquilo. E a questão de qual instrumento comecei no baixo já direto. E é isso. Bom, André, aqui da plateia, quer que você fale um pouco, Yara, sobre o seu processo composicional, que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, diz ele. E o Tom Costa, aqui da internet, pergunta sobre as texturas dos arranjos, como é que você escolhe, como é que você pensa nelas. Ah, legal, porque, na verdade, é isso, né? Essa muita coisa acontecendo ao mesmo tempo tem mais a ver com os arranjos, né? Que, na verdade, é parte da composição, não tem como separar as duas coisas mesmo. Mas eu falaria mais em termos de arranjo, o que são essas texturas, essas vozes, essas coisas acontecendo. Eu penso, basicamente, assim, a música ela tem essas três instâncias que são ritmo, melodia e harmonia, né? E essas três instâncias base ali, elas vão gerando outras linhas, elas vão gerando às vezes alguma sobreposição, umas camadas. Mas, assim, essencialmente, é importante para mim, quando eu estou compondo, reconhecer o que é ali o essencial da música, né? Qual é esse elemento primário, assim, nesse quesito de melodia, ritmo e harmonia. E às vezes me vem... não é um processo regular, assim, não posso mentir e falar, não, sempre assim, eu sento e primeiro isso, depois aquilo. Não é. Então, cada música veio de uma maneira, né? Se for ver, assim, da primeira música que eu compus, que foi a Primeira Vista, que eu falei que foi a música que a gente abriu, que foi uma música assim que eu sentei e foi do começo ao fim. E eu acho que depois isso nunca mais aconteceu. Não sei, aconteceu mais uma vez, entende? Então, os processos são um pouco diferentes. Então, eu tenho essa essência da música ali na minha cabeça. Às vezes eu estou cantarolando alguma melodia na cabeça, eu gravo, pego um gravadorzinho no carro. Assim, carro é ótimo, né? Todo mundo tem essa história do carro. Teve uma ideia, pega o gravador, canta um pedacinho, chega em casa, desenvolve. Às vezes eu tinha só uma parte, fiz uma parte B ali. Então, assim, é aquela coisa, inspiração e transpiração, né? Então, você vai montando um pouco esse quebra-cabeça com as ideias. E eu adoro fazer isso. O arranjo é uma grande terapia para mim também. Na verdade, é uma das coisas que mais me ajuda assim, a focar, a sentar ali, abro o meu final e começo a escrever vozes. Às vezes eu já ouço os instrumentos assim, na minha cabeça mesmo, falo, não, tem essa linha de baixo que vai fazer uma polirritmia aqui com a flauta, e aí coloco lá já. Às vezes não, às vezes é uma coisa que eu vou desenvolvendo, né, para dar mais uma textura, enfim, por aí. Muito bem. A Heloísa, aqui da plateia, tem uma pergunta interessante. Se você tem alguma influência relacionada a desenhos animados, porque em alguns momentos senti um clima contemplativo que lhe trouxe essa ideia. Poxa, que legal. Eu fiquei até curiosa para saber que desenhos, assim, porque eu quero ouvir. Porque, na verdade, não. Assim, não tenho. Acho que não. Não saberia nem citar alguns. Mas eu estou curiosa. Me conta depois que desenhos são esses que você achou parecido.